O julgamento sobre a tentativa de golpe está marcado já, e a gente está há 8 dias desse julgamento, e nesse período o ministro Alexandre de Moraes pode decidir se mantém Jair Bolsonaro na prisão domiciliar ou não, ou se decreta prisão preventiva do ex-presidente. Na última sexta-feira, a defesa de Bolsonaro negou que ele tenha descumprido medidas cautelares e disse que em nenhum momento o ex-presidente cogitou fugir para a Argentina. A investigação da Polícia Federal se baseia em mensagens encontradas no celular de Jair Bolsonaro, mas antes dessa decisão ser tomada, a Procuradoria-Geral da República vai se manifestar sobre as alegações apresentadas pelos advogados do ex-presidente. 8 dias, não dá para dizer exatamente que são 8 dias de espera, porque muita coisa vai acontecer nesse período, né, João Pedro Mello? A gente vai ter muito trabalho aqui enquanto jornalistas. Bom dia. Oi, Carlinha, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando, muito trabalho mesmo, e a pergunta é, tem como perder esses acontecimentos que aconteceram nas últimas semanas? É praticamente impossível, tanta né? Coisa, JP, para prestar atenção, às vezes a gente se perde nos fatos, fala, nossa, será que tá marcado mesmo? Será que eu sonhei? Sabe? Então, acontece. É exatamente isso, e agora a gente entra numa nova etapa, né? A gente tem expectativa para o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República, depois dessa justificativa da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse inquérito sobre obstrução de justiça, é uma suposta obstrução de justiça, né? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, está analisando os detalhes apresentados pela defesa de Bolsonaro e esses detalhes tratam principalmente sobre o descumprimento de medidas cautelares que foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, além de um risco de fuga. O que a defesa de Bolsonaro disse na sexta-feira? Que ele não teve nenhum tipo de descumprimento e que isso seria uma espécie de peça política. Disseram também que há um vazio de indícios na investigação. Sobre o rascunho do pedido de asilo político à Argentina, que foi encontrado no celular do ex-presidente, a defesa afirmou que o documento não representa uma intenção real de fuga. Já sobre o uso do WhatsApp, os advogados afirmaram que Bolsonaro não estava proibido de fazer isso. Eles ressaltaram que as conversas privadas não devem ser consideradas como um descumprimento de medidas judiciais. Para os advogados, há o objetivo de desmoralização, expondo a vida privada do ex-presidente e usando informações de maneira distorcida. O professor de Direito da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, explicou os próximos passos dessa ação e a gente vai ouvir um trechinho agora. Se o ministro Moraes entender que o ex-presidente Jair Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares, ele pode até determinar uma prisão preventiva dentro de um estabelecimento prisional. Não acho que seja necessário, mas a possibilidade existe. A Procuradoria-Geral da República também analisa o relatório da Polícia Federal sobre esse caso e esse documento pede o indiciamento do ex-presidente e do filho Eduardo por coação no curso do processo, além de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio da restrição ao exercício dos poderes constitucionais. Nesse caso, a PGR tem 3 caminhos. Pode denunciar Bolsonaro e o filho, pedir mais apurações à polícia ou arquivar o caso. O prazo para que Paulo Gonet se manifeste termina no dia 3 de setembro, na quarta-feira da semana que vem. Já no dia 2, a primeira turma do Supremo dá início então ao julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe. Serão muitos anos ainda em que o que está acontecendo hoje vai ser analisado, vai ser destrinchado por especialistas, por historiadores, que cai um pouco naquela questão, né, JP, naquelas dúvidas e deliberações a respeito de tentativa de golpe, é crime ou não é crime? E que de fato vai ser a peça, né, o ponto principal que deve ser julgado daqui a 8 dias. Na próxima semana a gente tem o início dessas discussões e ao longo de toda a história a gente vai acompanhar daqui para frente, que é uma discussão muito importante, muito interessante. Mas o Megali costuma dizer isso com uma certa frequência aqui. Uma tentativa de um golpe só se desenvolve a partir da organização de ideias, de pessoas e de ações antes de esse golpe acontecer. Quando o golpe acontece, aí não tem mais como reclamar, não tem mais como julgar, não tem mais como deter as pessoas que conseguiram botar as mãos no poder. Então, tentativa de golpe nesse sentido, da organização, de colocar um terreno todo à disposição dessas pessoas que querem comandar a política de um país, não seria um crime? É isso que vai ser discutido daqui a 8 dias. E aí também cai muito nisso que você está dizendo, né, JP? Troca de mensagens dentro de um celular, seriam conversas privadas. Isso vale como prova ou não vale?
A gente está falando basicamente da mesma coisa. Uma tentativa de fuga, uma elaboração de tentativa de fuga pode ser considerada descumprimento de uma medida colocada pela justiça? Essa fuga não aconteceu. Mas para que a fuga acontecesse, toda a deliberação anterior também deveria acontecer. E há provas, há vestígios de que essa conversa ela se desenvolveu. Mas até aí, é uma conversa privada? Não é? A discussão é toda essa. E não é uma resposta fácil. Não, até porque tem a alegação da defesa, que é o que está em análise agora, de que houve apenas uma sugestão para que Bolsonaro, por exemplo, deixasse o país e ficasse na Argentina. Esse pedido nem chegou à Argentina. Então, o que de fato isso efetivamente configura? Né? A gente vai saber a resposta possivelmente hoje ou nesses próximos dias. Né? Mas o que a gente fica tocado, eu pelo menos fico sensibilizada, é saber que muita gente está sendo usada como massa de manobra, que são as tais das pessoas presas ali nos atos de 8 de janeiro, que são pessoas que foram levadas, de certa forma, a agir daquela maneira, cometeram crime sim, sabiam que aquilo era crime, mas que foram levadas àquilo, é uma espécie de barreira, né, de contenção, que acaba um escudo contra outras pessoas que estavam ali organizando tudo isso. Rende uma certa indignação mesmo para quem está olhando, eu imagino para quem esteja vivendo isso na pele, né? Aquelas pessoas que estão presas, de observar que as pessoas que fizeram toda a organização estão tentando se safar e deixaram o escudo, o tal do boi de piranha aí na frente mesmo, né? E sangrar.